Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula online de ciências para o 8º ano. Hoje, espero que todos estejam melhor do que a última vez que nos falamos. E vamos para frente, né? Porque tudo isso vai passar e daqui a pouco estaremos mais fortes e mais tranquilos. Nossa aula de hoje começará com correções das atividades. Aquelas atividades da aula passada, lembra aquelas 6 questõezinhas? Vamos lá? A primeira questão, questão 2 da página 50, ela fala o seguinte: costuma-se dividir os nutrientes em energéticos, plásticos ou construtores e reguladores. Reveja os nutrientes da questão anterior e classifique-os nessas categorias. Vamos ver quais são os nutrientes? Vamos lá então. Os carboidratos. Carboidratos como farinhas e cereais. Cereais são, lembrando, macarrão, arroz, feijão, milho, entre outras sementes. Ok? Lipídios. Os lipídios, como os óleos e manteigas, estão na mesma classe, carboidratos e lipídios. Vamos ver. Os carboidratos e lipídios que comemos tanto no dia a dia, né, são a fonte de energia para o nosso corpo. São eles que nos dão força e energia para seguirmos o dia a dia cada vez mais e de forma melhor, ok? Então, carboidratos e lipídios têm a função energética em forma de nutrientes. Então, agora as proteínas. As proteínas, como os ovos e carnes, são nutrientes construtores. São a partir delas que nosso organismo é formado, nossas células, né? Lembra da membrana celular? Elas são construídas e fazem parte da formação de partes do nosso corpo, inclusive nossos músculos. Vitaminas e sais minerais. As vitaminas e sais minerais possuem a função regulatória. Quer dizer o quê? Quer dizer que elas possuem a função de equilibrar o nosso corpo, de proteger o nosso corpo de várias doenças, danos, ok? Seguindo adiante, temos a questão 3 da página 50. Quantas calorias aproximadamente são fornecidas por 100 gramas de carboidratos, 100 gramas de lipídios ou 100 gramas de proteínas? Vamos lá? Bem, 100 gramas de carboidrato. Mas, professor, como é que eu sei quanto vale 1 grama de carboidrato? Bem, essa é a informação que temos no nosso livro didático. Então, vamos lá. Carboidratos são nutrientes energéticos, ou seja, fornecem energia para o corpo. Cada grama de carboidrato fornece por volta de 4 quilocalorias. Estão presentes em cereais e grãos, como arroz, trigo, aveia, milho, feijão, ervilha, soja, entre outros, em raízes e tubérculos, como batata, mandioca, beterraba, em frutas, como banana, uva, pera, e em farinhas e até no açúcar. Então vejamos. 1 grama de carboidrato possui mais ou menos 4 quilocalorias. Se 1 grama de carboidrato possui 4 quilocalorias, 100 gramas terá quantas calorias? Obviamente, 400 quilocalorias. Se 1 grama equivale a 4, 100 vai ter o valor de quanto? 400 quilocalorias. Ok? Vamos adiante. Então, 100 gramas de lipídios. Vamos pegar a informação do nosso livro novamente.
Porque eu não sei quantas gramas de lipídios equivalem a quantas calorias. Então vamos lá ler. São os óleos e as gorduras. Os lipídios também fornecem energia ao corpo. Cada grama de lipídio fornece cerca de 9 quilocalorias. Olha aí. Também participam na construção de partes do corpo, como as membranas das células. Estão presentes em alimentos como manteiga, queijos, carnes, óleos e vegetais, além de nozes, amêndoas e castanhas e coco. Então, veja só a informação que temos no nosso livro. 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias. Se 1 grama fornece 9 quilocalorias, 100 gramas fornecerá quanto? 100 vezes 9, 900 quilocalorias. Então, 100 gramas de lipídios terão 900 quilocalorias. E quanto 100 gramas de proteínas? Novamente, vamos recorrer ao nosso livro. Lembrando, nosso livro tem todas as informações que precisamos. Então, vamos lá. O que são proteínas? Proteínas são nutrientes construtores, ou seja, participam da construção de diversas partes do corpo. Existem proteínas especiais que participam das reações químicas que acontecem no organismo. Essas são chamadas de enzimas. Proteínas também fornecem calorias. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. Estão presentes em alimentos como ovos, carne e leite e diversos vegetais, como feijão, soja, ervilha e lentilha. Então, veja só. 1 grama de proteína possui 4 quilocalorias, semelhante aos carboidratos. Então, 1 grama equivale a 4 quilocalorias. Obviamente, 100 gramas teremos quanto? 400 quilocalorias. Isso mesmo, acertaram, muito bem. Vamos adiante? Na página 50, ainda na questão 4, nós temos a seguinte questão. As vitaminas e os sais minerais não fornecem calorias, mas são nutrientes importantes para a saúde. Explique essa afirmação. Vitaminas e sais minerais, nós já falamos na aula passada, que não possuem valor energético, ou seja, eles não fornecem energia. Dessa forma, eles não possuem calorias, mas eles são nutrientes importantes para a saúde. Então, para que servem as vitaminas e sais minerais? Bem, as vitaminas e sais minerais são nutrientes reguladores e controladores. Significa o quê? Que eles regulam nossos sistemas imunológicos, eles regulam a quantidade de açúcar que tem no nosso corpo, regulam nosso sono, muitas vezes, regulam nossa energia, algumas percepções. Eles protegem o nosso corpo. Como é que eles protegem o nosso corpo? Eles fornecem ferramentas para que nossas células consigam se proteger, ficar fortes e se proteger contra doenças, vírus, bactérias. Elas também regulam diferentes funções do organismo, como o nosso sono, como nossa alimentação, como a passagem de cálcio para os ossos, como a quantidade de açúcar que está no nosso corpo, ok? Seguimos adiante. Na questão 5, ele pede o seguinte: analise o rótulo dos alimentos a seguir e responda as questões. Temos um rótulo de biscoitos e de uma lata de leite, de uma caixa de leite. Vamos ver. Ele diz assim, ó, porção de 30 gramas, que equivalem a 6 biscoitos, tem essa informação nutricional aqui abaixo. Aqui nós possuímos carboidratos,
açúcares, proteínas, gorduras totais, saturados, gorduras trans, fibra alimentar, sódio, além de outros componentes. Veja só, 30 gramas, ou seja, 6 biscoitos desse pacote, possuem 123 quilocalorias. Então ele tem um valor energético razoável, né? Já o leite, em uma porção de 200 ml, ou seja, o equivalente a um copo normal, tá? Aqueles copos americanos, chamados americanos, ele possui um valor energético de 120 quilocalorias, bem parecido com o dos 6 biscoitos, né? Só que aqui é só um copo. Ele possui 10 gramas de carboidrato, lá no biscoito são 21 gramas, além de açúcar, proteína, gorduras, ok? Lembro também que carboidratos também são açúcares, tá? Vamos adiante. Então, quais são os nutrientes que temos? Nós já falamos. Os carboidratos, açúcares e proteínas, as gorduras. Ah, professor, gorduras são nutrientes? São. Os lipídios são as gorduras, né? E as fibras alimentares. Então, vamos lá? Além dos nutrientes, aparecem outros componentes nos rótulos desses alimentos, como conservantes, estabilizantes e corantes. Pesquise com qual finalidade eles são adicionados aos alimentos. Vejamos. Os conservantes, o próprio nome já dá uma ideia do que possa ser. Os conservantes possuem a função de prolongar a conservação do alimento, ou seja, eles esticam a validade daquele alimento de forma que ele pode passar mais tempo em uma prateleira, evitando que ele estrague. Após esse período, os conservantes já estão desgastados e a validade expira, ou seja, o alimento ele passa a possuir as características de estar estragado. Os estabilizantes, eles ajudam na conservação da consistência do produto. Eles também facilitam o prolongar deles, né? E eles alteram a consistência, mantendo uma aparência mais bonitinha de sucos, de iogurtes, né? Às vezes você pega um iogurte, ele está muito líquido, ou seja, ele perdeu a consistência. Ele não está com aquela característica mais pastosa que ele teria antes. E os corantes, assim como aromatizantes, saborizantes, né, são produtos químicos que possuem a função de colorir o alimento para se tornar mais atrativo, né? Então ele tem a função de colorir, deixando com a cor vermelha quando é de morango, a cor verde quando é de limão, amarelo quando é de maracujá ou manga, e por aí vai. Vamos mais para frente. A questão 2 da página 56 diz assim: considere a lista de alimentos a seguir e separe-os em in natura, processados e ultraprocessados. Vejamos. Temos alimentos como maçã, amendoim, geleia de morango, açúcar, salsicha, feijão, milho em conserva, biscoito recheado, farinha de trigo, hambúrguer congelado, frango, ovos, carne seca, pão caseiro. Você consegue separar esses produtos como é pedido? Em qual categoria você colocaria maçã? Em qual categoria você colocaria carne seca? Então, vamos ao seguinte. In natura. Alimentos in natura são aqueles alimentos que podemos encontrar facilmente na natureza. Ou seja, a natureza nos fornece esse alimento. Então, tudo que podemos colher, plantar, criar é in natura. Ou seja, não passa por nenhum processo industrial ou comercial. Ok?
Então, entre eles podemos citar a maçã, o amendoim, o feijão, os frangos e os ovos. Já os processados são aqueles alimentos que passaram a possuir algum tipo de processo industrial, uma fabricação, tá? Mas ainda conservam uma parte dos alimentos in natura, uma boa parte, geralmente. Então, os alimentos processados são a geleia de morango, que precisa ser cozida e latada, o açúcar, que ele é refinado a partir da cana-de-açúcar, ou da beterraba, ou do milho, do coco, entre outros tipos de açúcar. A farinha de trigo, que vem da mandioca, e a carne seca, que precisa de um processo especial para ela se tornar carne seca, assim como a carne de sol, carne de charque, e o pão caseiro, que precisa ser fabricado ali para nós. Já os ultraprocessados, como a salsicha, o hambúrguer, os biscoitos, são alimentos que necessitam obrigatoriamente de uma fabricação mais elaborada. Eles possuem conservantes, produtos químicos que são adicionados para que eles passem mais tempo na prateleira, que eles passem mais tempo disponível como forma de alimento. Eles são alimentos muitas vezes muito calóricos e que não fazem muito bem à saúde. Exemplo, hambúrguer, salsicha, biscoito recheado. Ok? Então, seguindo, já na questão 3, ele pede o seguinte: leia o texto e responda as questões. Vamos ver o texto. Alimentos de origem vegetal ou animal, oriundos de sistemas que promovem o uso sustentável dos recursos naturais, que produzem alimentos livres de contaminantes, que protegem a biodiversidade, que contribuem para a desconcentração das terras produtivas e para a criação de trabalho e que, ao mesmo tempo, respeitam e aperfeiçoam saberes e formas de produção tradicionais, são chamados de alimentos orgânicos e de base agroecológica. Quanto mais pessoas buscarem por alimentos orgânicos e de base agroecológica, maior será o apoio que os produtores da agroecologia familiar receberão e mais próximos estaremos de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. O que você entende por alimentos produzidos por sistemas que promovem o uso sustentável dos recursos naturais? Bem, os alimentos orgânicos são um exemplo disso, né? Eles são mais saudáveis, não usam agrotóxico, entre outras qualidades. Então, os alimentos produzidos, eles são produzidos com respeito ao meio ambiente, ou seja, não agridem o meio ambiente. A natureza agradece. Elas não utilizam agrotóxicos, ou seja, dão um pouco mais de trabalho para produzir, mas são mais saudáveis para a alimentação. Favorece a agricultura familiar, quer dizer o quê? Que aquele pequeno produtor é mais favorecido do que a grande indústria de alimentos que utiliza agrotóxicos porque está interessado mais no lucro, né? Possui a utilização de técnicas e saberes tradicionais, ou seja, o conhecimento é passado na família através de gerações de como conservar, cuidar e plantar a terra. Ok? Vamos adiante? Na região em que você mora, há disponibilidade de alimentos orgânicos e de base agroecológica para comprar? Se há, quais deles você conhece
ou já consumiu? Em que locais eles são comercializados? Pessoal, eu não sei na região de vocês, na casa de vocês, aí em Maranguape. Na minha, especificamente, eu ainda encontro no mercantil normal, né? No supermercado. Eu consigo encontrar alguns produtos que são provenientes da agricultura familiar ou feitos de forma orgânica, né? Sem o uso de agrotóxicos. Esses alimentos podem ser sim ser encontrados também nos grandes mercantis e são mais caros normalmente, justamente porque levam mais tempo para ser produzidos, requerem mais cuidados para serem produzidos, né? Então nós encontramos esses alimentos em feiras, tá? Em grandes mercantis ou em pequenos. Muitas vezes nos pequenos nós não encontramos porque eles são mais caros e têm pouca saída, embora sejam mais saudáveis e melhores para o nosso corpo e ao meio ambiente. Né? Então, banana, batata, chuchu, entre outros, podem ser produzidos dessa forma. Tomates, tá? Verduras, legumes, são os principais alimentos que são tidos como os orgânicos. Tá? E eles podem ser vistos na nossa cidade. Muitas vezes nós não encontramos ele porque nós não identificamos. Mas ultimamente tem existido uma valorização desse produto, justamente pelas suas características mais saudáveis. Então, seguindo, se você não conseguiu fazer a atividade ou fez ela de uma forma incorreta, refaça a atividade, tá? Das páginas 50 e 56, questões 2, 3, 4 e 5 na 50, 2 e 3 na 56. Você vai enviar para o e-mail, tá? prof.johnnyquimico@gmail.com até o dia 17. Tá? Por favor, enviem para o meu e-mail, é por lá que eu estou me comunicando com vocês, mandando correções ou ajudando a tirar dúvidas. Agradeço a atenção de todos. Boa sorte, boa saúde e até a próxima